A vida não é uma linha reta. Não é uma sequência matemática de erros e acertos, como se houvesse uma balança divina que, ao final, determinasse quem fomos. Essa ideia de que há um placar final que soma conquistas, elimina falhas e premia com algum tipo de paz ou reconhecimento é sedutora, mas simplista. A realidade é infinitamente mais complexa e misteriosa. Se nos prendermos a essa leitura binária da existência, classificando momentos como fracassos absolutos ou sucessos definitivos, nos tornamos míopes diante da riqueza ambígua da experiência humana. Nenhum tropeço é definitivo, assim como nenhum aplauso garante permanência. A vida não se desenrola em linha reta, ela se dobra e desdobra em espirais, mergulha em profundezas e emerge em alturas, nos testando, nos moldando, nos chamando à inteireza. Cada volta no espiral da existência é uma nova oportunidade de nos enxergarmos com mais honestidade, mais profundidade, mais compaixão. Somos, antes de qualquer título, eternos aprendizes. Somos aqueles que sabem, ou pelo menos pressentem, que o chão e o céu não são destinos opostos, mas estações passageiras de uma mesma travessia. Cada experiência que enfrentamos, sobretudo as mais difíceis, traz consigo um convite silencioso para amadurecer. Não se trata de adotar um otimismo forçado, nem de romantizar a dor, mas de enxergar a vida como uma escola viva, onde as lições não são ditadas em voz alta, mas cochichadas entre os ruídos do cotidiano. Diante de cada adversidade, temos a chance de escolher entre endurecer ou expandir. O sofrimento, quando escutado com presença, deixa de ser um castigo e se transforma em mestre. As quedas não são humilhações, são revelações. Revelam onde ainda há orgulho, onde falta escuta, onde a pressa nos rouba a inteireza. Do mesmo modo, as conquistas não são medalhas fixas no peito, são clarões que iluminam trechos do caminho, mas não o caminho inteiro. A sabedoria da vida não nos é dada de bandeja. Ela exige humildade, escuta, entrega. Sentar-se com as experiências, mesmo com as mais desconfortáveis, como quem se senta diante de um velho mestre, é um gesto de coragem rara. A vida sussurra, e só escuta quem abandona o barulho da urgência e se dispõe a permanecer curioso diante do mistério. Estar vivo, então, não é sobre acumular certezas, nem sobre garantir segurança. Viver plenamente é um exercício contínuo de reinvenção. A situação de hoje, por mais definitiva que pareça, não é o ponto final. É o ponto de partida de algo que ainda está em gestação dentro de nós. É preciso coragem para habitar esse lugar do ainda não sei. O verdadeiro aprendizado acontece quando deixamos de esperar que a vida nos salve e passamos a habitá-la com dignidade, com presença, com intenção. Não somos a moldura das nossas derrotas, nem o retrato glorioso das nossas vitórias. Somos o movimento vivo entre uma e outra. Somos a travessia. E quanto mais entendemos isso, mais nos libertamos da ilusão de controle e mais nos abrimos à dança com a impermanência. A maturidade, talvez, seja isso. Perceber que não há um lugar seguro a ser alcançado, há apenas o ato corajoso de seguir, mesmo sem garantias. Aprender, afinal, é uma forma profunda de amar a vida tal como ela é, imperfeita, incerta, inacabada, mas genuinamente nossa. A vida é um barco, mas não basta que flutue. Resistir à deriva não é o mesmo que navegar. Resistência sem direção é apenas adiamento do naufrágio. Ter força é importante, mas força sem rumo se transforma em exaustão. Ter mantimentos é necessário, mas abundância sem propósito é desperdício com aparência de segurança. Mesmo a melhor tripulação pode se perder se ninguém souber para onde está indo. Essa é uma das verdades mais duras de se aceitar. Não saber o próprio norte é a forma mais sutil de se afogar em vida. Porque o afogamento que mais mata não é o do corpo, é o da alma,
silencioso, progressivo, quase invisível. A única jornada realmente impossível é aquela que nunca começa. E nem toda ilha é abrigo. Algumas são armadilhas com palmeiras e sombra fresca que anestesiam, que adormecem a urgência de seguir. O que salva, no fim, não é o tamanho do barco, nem o peso do ouro que ele carrega. O que salva é saber com clareza e firmeza por que se navega. O drama da vida sem direção é que qualquer vento serve. E o vento muda, e o mundo grita, e as marés são traiçoeiras. Sem direção interior, somos arrastados por expectativas alheias, por ideias que não são nossas, por sonhos herdados que não nos pertencem. Sem autoconhecimento, até o norte mais bonito vira miragem. Sem independência emocional, até a bússola mente. Direção não é um ponto fixo no horizonte. É uma escolha diária, íntima, silenciosa. É a ousadia de afirmar: é para lá que eu vou. Mesmo sem ter todas as certezas, mesmo sem o mapa completo, mesmo com medo. Mais importante do que saber onde se quer chegar, talvez seja saber por que se quer ir até lá. E esse porquê não vem do mundo, vem de dentro. É fruto de escuta, de silêncio, de verdade. A grande virada da travessia acontece quando, em vez de procurar fora, começamos a escutar dentro. O melhor encontro é o que temos com quem realmente somos, despidos das máscaras, dos personagens, dos papéis que nos ensinaram a interpretar. A partir desse encontro, o mapa muda. O mar continua imprevisível, mas o leme se firma. É no silêncio interior que a bússola se alinha. É na inteireza de si que a jornada ganha sentido. Descobrir a própria direção é uma forma de rebelião contra a pressa e o barulho do mundo. É o gesto radical de traçar rotas com o coração, de caminhar na contramão da superficialidade. Quem se encontra não se perde, e mesmo quando se perde, porque todos nos perdemos em algum momento, sabe como se buscar. Porque no fim das contas, a verdadeira viagem não é sobre escapar da tempestade, mas sobre aprender a navegar mesmo em meio a ela. Essa é a coragem que nos mantém vivos. Esse é o amor que nos ancora, o amor pela travessia. A beleza da travessia não está em sua tranquilidade, mas em sua verdade. O mar, por vezes, se enfurece não para nos punir, mas para nos acordar. Há forças em nós que só emergem sob pressão. Há clarezas que só se revelam na borda do caos. E por mais paradoxal que pareça, é nesse lugar de instabilidade que a alma encontra espaço para crescer. Quando tudo parece se despedaçar, quando as certezas escorrem pelos dedos, quando a fé vacila, é aí que se inaugura o terreno fértil da transformação. A dor nos quebra, mas é justamente nessa quebra que deixamos de ser formas prontas para nos tornarmos movimento. E é preciso ser muito vivo para suportar essa reconstrução que não promete glória, apenas profundidade. Quem ousa olhar a própria sombra com honestidade já iniciou o caminho da liberdade. Porque não há liberdade verdadeira enquanto estivermos aprisionados nas imagens que criamos para sermos amados. A sombra não é um erro do projeto, é parte do plano. É na sombra que repousam nossas potências adormecidas, nossos desejos silenciados, nossa força negada. Integrar a sombra não é mergulhar na escuridão, mas reconhecê-la como parte do todo. É deixar de dividir-se entre o que mostra e o que esconde. É ser inteiro, e só o inteiro é livre. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, é ser quem se é, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso contradiz expectativas, mesmo quando isso exige coragem para decepcionar. Há em cada ser humano uma fome que não é de pão, uma sede que não é de água. É a sede de sentido. É a fome de algo que ultrapasse a lógica das tarefas e das metas, algo que justifique o esforço de permanecer,
Muitos tentam silenciar essa fome com distrações, com posses, com status. Mas o vazio existencial não se preenche com mais do mesmo. Ele só se aquieta quando tocado por algo maior. Algo que nos convoque à presença, que nos chame pelo nome, que nos lembre que a vida não é um acúmulo, mas uma oferenda. Quando vivemos apenas para sobreviver, morremos lentamente por dentro. Mas quando encontramos sentido, mesmo a dor ganha dignidade. O sentido da vida não é uma resposta pronta, é uma construção contínua. Não se trata de algo que encontramos em um livro ou em uma frase inspiradora. Trata-se de algo que cultivamos no cotidiano, nas escolhas pequenas, nos gestos silenciosos, nos compromissos assumidos com a alma. Viver com sentido é viver com propósito, não como um destino, mas como uma direção que nasce de dentro. É saber que cada dia é um altar e cada ação é uma reza. É transformar o ordinário em sagrado, o trabalho em vocação, o amor em prática. O amor, aliás, talvez seja o único caminho confiável quando tudo mais falha. Não o amor idealizado, romântico ou possessivo, mas o amor que acolhe, que sustenta, que liberta. Amar é oferecer presença sem querer possuir. É enxergar o outro não como uma extensão do próprio ego, mas como um universo inteiro. E esse amor só é possível quando antes nos olhamos com esse mesmo cuidado. Só quem aprende a se amar com verdade pode amar com inteireza. Tudo o que negamos em nós, projetamos nos outros. Tudo o que curamos em nós, oferecemos ao mundo. O mundo está sedento de pessoas inteiras, não de perfeitas, mas de inteiras. Gente que sangra e cicatriza, que tropeça e levanta, que se olha no espelho com compaixão e se recusa a viver um papel que não condiz com sua alma. A maior contribuição que podemos dar ao mundo é nossa própria verdade. Porque quando alguém vive com autenticidade, autoriza os outros a fazerem o mesmo. A inteireza é contagiante. A luz que você acende em si não termina em si. Ela se espalha. A travessia, então, não é sobre escapar da dor, mas sobre aprender a dançar com ela. Não é sobre evitar quedas, mas sobre levantar com mais sabedoria. Não é sobre encontrar atalhos, mas sobre honrar o caminho. Cada passo que damos com presença costura sentido no tecido do tempo. Cada escolha feita com coragem escreve um verso no poema da existência. Chega uma hora em que não dá mais para fingir. A alma começa a gritar nas entrelinhas do dia. Começa a adoecer em silêncios, a sangrar em conformismos. O corpo sente, o sono muda, a alegria rareia. É o chamado da autenticidade, e ignorá-lo custa caro, custa a vida inteira. Por isso escute esse chamado interno que sussurra que você não veio ao mundo para se adaptar, mas para florescer. Ser quem se é, no fundo, é o maior ato de rebeldia num mundo que vive de aparências. E também é o maior ato de amor. Amar-se é a fundação de todo milagre. Não se trata de se bastar sozinho, mas de não se perder tentando ser o que os outros esperam. Ser inteiro, ainda que incompreendido, é melhor do que ser aceito por um personagem. A liberdade real começa quando temos coragem de ser fiéis à própria alma, e então seguimos. Não por já sabermos tudo, mas porque aprendemos a caminhar mesmo sem todas as respostas. A sabedoria não é um lugar de chegada, é um modo de caminhar, com presença, com coragem, com amor.